Cristo seja com todos vocês, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nesse momento no Senado para fazermos uma revisão da lição da Escola Sabatina. Nós estamos na 11ª lição. O tema é o livramento do povo de Deus, e esperamos que aquilo que vai ser apresentado agora possa realmente nos dar crescimento espiritual. E eu queria chamar a sua atenção para a lição da Escola Sabatina. Se você quiser participar conosco, todos os sábados, nesse grande encontro de revisão, você pode adquirir a lição da Escola Sabatina no site dos Adventistas Históricos, e nós estaremos falando no próximo encontro do tema da lição do próximo trimestre, porque esse trimestre, o primeiro trimestre de 2024, nós estamos terminando já agora no mês de março. Aí estaremos entrando no segundo trimestre do ano 2024, e o tema vai ser muito palpitante, muito interessante, muito profundo, que vai nos ajudar no crescimento, no preparo para nós nos encontrarmos com o Senhor. Que bom estar com vocês aqui nesse encontro da lição do Instituto da Lição da Escola Sabatina de Revisão aqui no Senado e na Igreja em Casa. Vamos então para o assunto, para o tema, para a revisão da lição. A 11ª lição como eu disse, muito profunda, muito oportuna, muito para esse tempo que nós estamos vivendo. E é o livramento do povo de Deus. Gente, Deus vai livrar seu povo. Nós estudamos anteriormente sobre a chuva Xeródia, nós estudamos sobre o assinalamento, Assinalamento foi a 8ª lição, e nós estudamos na 9ª lição da chuva Xeródia, e vimos na 10ª lição o tempo de aflição, que justamente é um tempo que nunca houve. Nós falávamos do profeta Daniel, a grande tribulação, conforme ele relata no capítulo 12, e aí nesse tema do tempo da aflição nós vemos então a 11ª lição, que é o livramento do povo de Deus, que é a revisão que nós vamos fazer neste momento, e que é muito importante. Vamos então para o verso 9, que diz, está escrito: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, tudo aquilo que foi achado escrito no livro. Daniel 12, Um povo vai ter livramento, e vai ser achado no livro da vida. Ele foi assinalado, ele passou pela grande tribulação e teve um livramento. Ele se deixou ser herói pela grande tribulação, tem um livramento. Deus vai livrá-lo, vai resgatá-lo da destruição, desse velho mundo de pecado, desse velho mundo de destruição. Deus vai livrá-lo, Deus vai salvá-lo. Então, a hora do livramento, o que a palavra diz, que está escrito: o livramento será certo, irmãos. Lucas capítulo 18, versos 7 a 8, são as palavras do Senhor. Nós lemos na palavra o seguinte, Lucas capítulo 18, versos 7 e 8, está escrito as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ele diz assim, verso 7, verso 8: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui tem um povo que clama de dia e de noite, clama a Deus, um povo de oração, um povo que busca a comunhão com o Senhor. E há um clamor, de dia e de noite ele clama.
o Senhor não tarda a sua promessa, o seu livramento é certo, Ele vem. E diz a palavra que Ele vai livrar esse povo. E vos que peçam, Ele fará justiça, como porém é filho do homem achará fé. Gente, nós sabemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos nessa palavra, nós temos fé. É possível ter fé se não estivermos sintonizados com a palavra de Deus. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, o seu ouvido escuta-lhes os clamores. A sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aquele que os refina e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. As palavras de profecia do conflito 621. Deus tem um povo provado, ele passa pela prova. Deus, Ele faz justiça em tudo isso aí, porque Deus é o Deus de justiça, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. No próprio dia determinado para o extermínio dos judeus, quando um decreto ocorreu para que todos os judeus fossem exterminados ali naquele império pagão, babilônico, Deus, Ele levanta o livramento no meio da aflição, porque um decreto havia determinado a destruição daquele povo. Deus, então, Ele dá um livramento. Esther, o livro de Esther, no capítulo 9, versículo 1 e 6, nós temos o relato. Isso aqui eu considero um tipo, um antitipo para os dias que estamos vivendo, para esses dias finais da história desse velho mundo de pecado. Deus vai dar um livramento ao seu povo. Deus vai dar um livramento ao seu povo. Podemos ter certeza disso. O Senhor no passado operou, e Ele vai operar também no futuro, quando a grande tribulação fizer o cerco ao povo de Deus. Deus vai livrar. Aqui no livro de Esther, capítulo 9, verso 1 e verso 6 diz, nós lemos assim: no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Agora, no versículo 6, temos: e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. Deus deu livramento. Gente, no dia apontado para a destruição daquele povo, os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Anjos magníficos, em poder, tinham sido comissionados por Deus para proteger o seu povo, enquanto eles
se punham em defesa de sua vida. Oh, Deus maravilhoso, livramento do seu povo, o livramento. Interessante quando olhamos o salmista aqui no capítulo 50 do Salmo, verso 1, e nós lemos isso aqui, promessa que se cumpre, promessa que não falha. É o que diz aqui no Salmo 50, verso 1. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. O livramento do Senhor. E no verso 2 diz: desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Diante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormento ao redor dele. Chamarás os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai-me, santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, um sacrifício. Tremendo, não é? Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Ele não dormita. Foi à meia-noite. Que relato tremendo isso aqui do Espírito do versículo, que diz: foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo, estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles. Subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios do seu livramento. Sinais e maravilhas seguiu-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviar do seu curso natural. Os rios deixaram de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde viu a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Eles escritos, Deus disse: ó Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Tu nos livra, nunca nos abandona, como no passado, desse livramento ao povo, do povo. Às vezes até pessoas individualmente, como vimos a experiência de Daniel, cova dos leões, mas Tu deu o livramento. Tu nunca falhou, nunca falharás. Por ocasião da sétima praga, que ainda vai cair sobre a terra. A sétima praga, ao ser ouvida a voz de Deus, o que ocorrerá? É tremendo o que diz Apocalipse capítulo 16, no versículo 17 a 21. Aqui diz o seguinte, está escrito assim, Apocalipse 16, versículo 1, aliás, Apocalipse 17, versículo 1, capítulo 16, versículo 17 ao versículo 21, está escrito assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto
como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amados, a 7ª praga do livro do Apocalipse caindo sobre os impenitentes. Relato do Espírito de Profecia, falando disso aí, o relato diz assim, comentário: essa voz abala o céu e a terra, e há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus de se ia atravessar a atmosfera. A terra inteira se levanta, dilatando-se as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. E a grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, versículos 19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Grande conflito, 637, 638. Gente, é tremendo isso. É impressionante a destruição desse velho mundo. Mas, no meio de tudo isso, há um livramento. Livramento do povo de Deus. As pessoas serão ressuscitadas, em especial, a fim de ver a volta do Senhor. Na hora da ressurreição, Ele vai se dar salvos, estão no vinho da sepultura. Deus também fará uma ressurreição parcial dos ímpios. Aqui no livro de Daniel, capítulo 12, está escrito na palavra o seguinte: ele diz assim, falando do final, depois da tribulação, capítulo 12, verso 2, ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Senhor Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 26, no versículo 64, ele diz assim, no Evangelho de São João, no capítulo 26, verso 64, são as palavras do Senhor. Nós lemos. Ele diz, mas em Mateus capítulo 26, no versículo 64, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras. Lemos. Disse-lhes Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Deus está falando daqueles que verão, que não se salvaram, mas que
Deus prometeu que eles viriam à volta dele. Como nós lemos também no Apocalipse, no capítulo 1, verso 7 da palavra, diz o seguinte, está escrito, 1 verso 7, nós lemos: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até os mesmos que me traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tremendo, né? O relato da ressurreição, dos salvos, todos os salvos são ressuscitados, mas também uma ressurreição parcial de mortos ímpios que não se converteram, mas que zombaram, e disse que eles iam ressuscitar para ver a glória do Senhor. Ele vive em glória e majestade. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o conselho de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, os mesmos que o traspassaram, conforme Provérbios 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O grande conflito 637. Por ocasião, que canto de triunfo exprimirá a santa confiança dos que se mantiveram firmes na fé, mesmo diante da própria morte. Salmos 46, verso 1 a 3, está escrito na palavra. Nós lemos o seguinte, Salmos 46, assim está escrito, acompanhe comigo, verso 1 a 3, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou confiança, ou cântico de vitória, que experiência tremenda, que experiência gloriosa. Deus, nosso Pai, Ele promete a sua volta. Interessante que o salmista, falando de justiça, de que maneira é notável o Senhor vindicará a sua justiça. E o salmista fala sobre a justiça. Quando você vai para o Salmo 119, versículo 172, nós lemos aqui o salmista falando: olha, nosso Pai, nosso Deus, o Senhor Jesus vai vindicará a justiça, a sua justiça. E que justiça é essa? Que diz a palavra, Salmo 119, versículo 172, nós lemos assim, falando da justiça. Isso é muito sério. Ele diz assim, leamos o que diz a palavra. 119, versículo 172, nós lemos, está escrito: a minha língua falará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Ele vindicará os seus mandamentos. Sua lei, expressão do caráter de Deus, será vindicada. A sua lei será vindicada. Diz o comentário sobre a lei de Deus, que será o padrão de julgamento de todos os seres humanos. Diz assim o comentário, abre aspas: aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça,
pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do sinal proclamado como guia da vida, revela-se agora aos homens como regra de juízo. A mão abre as tábuas e vês os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem. Amados, antes da volta de Jesus, no céu, as duas tábuas estão lá e elas se abrem e mostram para toda a humanidade, de uma forma clara, visível, a santa e gloriosa lei de Deus, que é a expressão do seu caráter e que contém a justiça de Deus, pois todos os mandamentos de Deus são justiça. Salmo 119, versículo 172. Sim, ao verem o Rei em sua glória, os ímpios não suportarão. Diz lá o Isaías, capítulo 2, verso 10 a 12, e 19 a 21, e Apocalipse, capítulo 6, verso 14 a 17. Eles não suportarão a visão gloriosa do Senhor Jesus. Naquele momento, diz o comentário do Espírito Profecia, diz assim: cessarão os gracejos escarnecedores, cerram-se os lábios mentirosos, os choques das armas, o tumulto da batalha, com ruídos e os vestidos que rolavam no sangue, conforme Isaías, capítulo 9, verso 5, silenciaram. Nada se ouve agora senão a voz de orações, do som, do choro e lamentação. Os lábios que tão recentemente zombavam em rouco clamor: é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Um grande conflito, página 642. Naquele momento acontece a ressurreição dos justos. Que glorioso acontecimento ocorre agora, que diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando da ressurreição dos santos. Que visão gloriosa, uma Bíblia tremenda de nos mostrar esse acontecimento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqui nós vemos o seguinte, está escrito no versículo, capítulo 4, versículos 16 a 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. A ressurreição do justo, nada de secreto, visível. A volta do Senhor se dá, a ressurreição dos santos, em todos os espaços, todos os tempos, que serão ressuscitados desde Adão até o último santo que viveu nessa terra. Serão ressuscitados, serão levados pelos anjos a pontos sobre os ares, de forma clara, audível, visível. Acontecerá o cumprimento dessa promessa. Amados, amadas,
Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, o Senhor diz as seguintes palavras: está escrito assim. Mateus 24, sermão profético do Senhor Jesus, capítulo 24, versículo 30 e 31, nós lemos o seguinte, que coisa gloriosa, são palavras do Senhor Jesus. Ele disse e Ele cumprirá. Ele cumprirá. O que Ele disse, Ele cumprirá com certeza. Lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais andarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, nada de secreto, nada de arrebatamento secreto, nada, tudo claro, tudo visível, tudo audível. É a volta do Senhor em glória e majestade, para levar os salvos, os santos para a eternidade. Os justos, vivos, são transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, pelos Coríntios 15, verso 32. A voz do servo de Deus, eles foram glorificados agora, tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos ajudarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muitos separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Grande conflito vai nas notícias países. Que mudança operar-se-á no justo nesta ocasião. 1 Coríntios 15, versículo 52 fala: estarão corpos imortais. Diz comentário Espírito o seguinte: todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado o contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Estabelecidos a árvore da vida, e no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Grande conflito 644 e 645. Por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, cumpre-se pelo Senhor a promessa que está no livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Promessa cumprida do Senhor Jesus, finalmente. Eu leio para vocês. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1 a 3, está escrito a palavra assim. E nós lemos. Que promessa maravilhosa. Diz, está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. Se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa gloriosa da volta do Senhor. Ele volta. Os santos
estão vitoriosos, darão palmas de vitória, né? Que coisa gloriosa que Isaías, no capítulo 26, versão 4, ele fala, os santos. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 a 12, uma multidão de remidos aqui, mostrado, se acha diante do trono de Deus, e eles darão louvor, mas aqui darão louvor, o que diz o Apocalipse? No capítulo 7, que coisa tremenda, ou Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, cumprirás a tua palavra. Sim, com certeza. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 13, nós lemos: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, e de todas as nações, de tribos, de povos, de línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando os vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Que coisa tremenda! Salvação ao nosso Deus, que estava assentado no trono e ao Cordeiro. Apenas o Pai e o Filho. Que coisa tremenda! Estava ali, Pai e Filho, Pai no trono e o Cordeiro. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derrama um cântico de louvor, claro, suave, melodioso. Todas as vozes aprendem a harmonia, até que reboa pelas abóboras do céu a antífona: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu assim respondem: amém. Louvor, glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Apocalipse 7, verso 10 a 12. Um grande conflito para 650 e 650. Então, todas as classes, todas as nações, tribos, povos e línguas estarão perante o trono de Deus e do Cordeiro, com suas vestes imaculadas e coroas gloriosas. Disse o anjo: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as branquearam, ao passo que aqueles que são amantes de prazeres, mais do que amantes de Deus, os condescendentes, consigo mesmos e desobedientes, perderam ambos os mundos. Não têm nem as coisas desta vida, nem a vida imortal. Escutai as vozes ao cantarem exaltados aos andas, agitando as palmas de vitória. Música melodiosa reboa pelo sol. Sim, reboa pelo sol, ao entoar a melodia destas palavras: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, e ressurgiu para sempre. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins cobridores, serafins gloriosos, repetem o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Apocalipse 7, 12. Maranata, Senhor, vem. 1977, oh, amados, tremendo, não? Tremendo. Vida triunfante, gloriosa, no final.
Promessas do Senhor cumpridas, realizadas. Promessas do Senhor vividas pelos santos. Realmente, livramento, grande livramento, e agora vida eterna. Um povo, povo de Deus. Amados, nós estamos vendo pela fé isso está à nossa frente. E agora o momento de entrega, de preparo, de amor à obra de Deus, amor às almas, fazer a obra do Senhor, para que aqueles que estão ainda no engano, mentira, possam receber também o livramento. Um salvo salva outro. Como formosos os pés que anunciam as boas novas. Nós temos boas novas. Vivemos as boas novas de esperança, as promessas do Senhor. Vamos proclamá-las também. Graça e paz, amados. E até nosso próximo encontro. E não se esqueça de uma coisa: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ele está voltando. Graça e paz. Amém.